Fala Dev, beleza? Chicão Júnior na área e hoje nós iremos falar sobre um assunto que é muito utilizado nas escolas quando você está aprendendo JavaScript intermediário, já passando ali para o JavaScript avançado, que você começa a trabalhar com integrações com APIs, né? A gente costuma, na aula de JavaScript, começar a ensinar essa questão de integração utilizando o Fetch, né? Que é um modelo mais fácil de ser explicado, mais fácil de ser trabalhado ali na aula. Mas hoje nós iremos falar sobre Promise. O objeto Promise representa, eventualmente, né, assim, se você for resumir mesmo o que é o objeto Promise, ele é um objeto que vai tentar resolver alguma coisa e ele vai te devolver uma resolução ou uma rejeição, certo? Então, olha só o nome desse objeto, Promise. Ele está prometendo algo. Então ele está te prometendo que ele vai te devolver algo resolvido ou algo rejeitado. Beleza? Partindo disso, o que a gente pode entender um pouco mais sobre o Promise, né? Ele vai funcionar como uma forma de proxy, né? Ele vai receber um chamado, vai executar esse chamado e vai devolver para você, sendo resolvido ou rejeitado, certo? Então, a Promise, ele permite que você associe aí manipuladores de sucesso ou falha, né? Lembrando que sempre que você for trabalhar com Promise, você tem que saber que ele vai executar operações assíncronas, certo? Então, nós temos vários métodos aí para utilizar como Promise, mas hoje a gente vai falar especialmente dele puro, certo? Apenas o Promise, beleza? Não vamos citar o Promise All, All Seated, N, Promise Race, temos vários métodos aí atrelados ao Promise, mas hoje a gente vai falar inteiramente desse objeto, beleza? Uma das coisas que você tem que entender sobre o Promise é que ele tem três estados. Nós temos o pending, né, que é a promessa está pendente, ela só foi chamada, por assim dizer, né? Você apenas instanciou lá no seu JavaScript o new promise. Nós temos o estado de fulfilled. Fulfilled quer dizer o quê? Olha, foi resolvido. Eu consegui resolver e estou te entregando, certo? Uma resolução. E nós temos por terceiro o rejected. Quer dizer o quê? Olha, eu não consegui resolver o teu pedido, então eu estou devolvendo para você uma rejeição. Beleza? Esses são os três princípios básicos, né? Os três estados básicos de um promise. Beleza? Se a gente trabalha com resolução e rejeição, a nossa promise, né, por padrão, já tem esses dois métodos aí encapsulados no objeto. Ou seja, sempre que você instanciar um new promise, você vai ter dois parâmetros, o resolve e o reject. O resolve você vai usar para devolver, né, para o JavaScript que você conseguiu resolver aquele pedido. Ou seja, eu vou receber uma solicitação, eu vou fazer um resolve e vou colocar uma mensagem dentro. Pedido executado com sucesso, por exemplo. E eu vou ter o reject para fazer justamente o contrário. Eu vou receber um pedido e eu vou lançar um reject dizendo, olha, seu pedido não foi atendido. A gente vai fazer uma prática aqui bem simples, porque eu quero que vocês entendam como é que usa o Promise, né, no seu modelo puro, para quando a gente começar a utilizar um Promise All, como a gente for trabalhar com promessas encadeadas, várias promessas juntas aí, você não se perca no básico, beleza? Então você tem que entender como instanciar uma Promise, como eu jogo essa Promise para dentro de uma função e como eu executo essa função de maneira assíncrona, beleza? Então, basicamente, essa foi uma teoriazinha rápida. Se eu pudesse explicar algo mais sobre o Promise, eu poderia dizer, né, que ele sempre vai começar com pendente. Sempre que você instancia um Promise, você vai começar com pendente e você vai ter apenas dois caminhos para percorrer. O fulfilled, olha, eu resolvi, e o rejected, olha, eu rejeitei. No fulfilled, eu vou ter um método then para poder pegar a resolução daquela Promise. E no rejected, né, quando ela for rejeitada, eu vou ter um método catch, que faz ele tem semelhança com o try catch. Ele vai fazer só a parte de captura do erro, né? Que é por isso que a gente usa o ponto catch nesse caso aqui, beleza? Então, de teoria é isso, certo? Eu não quero prolongar essa teoria, por quê? Porque sempre que a gente vai pro código, a gente acaba que repete bastante, né? Então é isso. Vamos lá, vamos ver a Promise na prática. Bom, pessoal, já estou aqui com o meu VS Code aberto, certo? O meu VS Code ele tem um Node instalado, né? Como sempre, npm init-y para você transformar a pasta que você está no projeto Node para que você possa executar comando do Node.
beleza? Lembrando que o menos Y é para aceitar todos os termos e condições, né? Já por padrão já dizer sim para tudo que o Node venha perguntar na hora de instalar. E vamos para o código. Então, dada a nossa introdução básica, né? A gente está falando aqui de promise, beleza? Como é que a gente faz para instanciar um objeto de promise? Vamos pegar aqui algo do mundo real, né? A gente vai fazer uma função aqui bem simples. É uma função que ela vai dizer para a gente se o ano informado por parâmetro é um ano bissexto ou não, certo? Vamos validar se o ano é bissexto ou não, através de uma promise, certo? Sempre que você for escrever um código, pessoal, digite o que o código vai fazer, né? Estruture mentalmente, estruture no papel o que o seu código vai fazer, que vai ficar bem mais fácil de você trabalhar. Então eu vou ter aqui uma function que vai validar o que? Olha, é um ano bissexto. Vamos criar aqui no inglês só para ficar mais condizente, né? Leap year, né? Isso aqui significa que é um ano bissexto. Ele está perguntando se é um ano bissexto. E eu disse que eu ia receber um ano, né, como parâmetro aí. Então beleza, eu tenho a minha função, essa função está recebendo esse parâmetro, beleza? E agora eu vou retornar o quê? Eu vou retornar um promise. A minha função vai retornar um promise. E como eu disse lá na introdução, promise, por ser um objeto especial do JavaScript que possui uma classe construtora, ele tem que ser instanciado dessa maneira, com o new e com o promise começando com P maiúsculo, beleza? Eu vou abrir aqui o meu promise. E lembra que o promise tem dois parâmetros, né? São duas funções de callback, né? São duas funções que serão executadas no retorno. Quais são essas funções, né? O resolve e o reject. Vocês lembram que a gente citou, né, que o promise ele vai te devolver uma resolução ou devolver uma rejeição. Ah, Chicão, cadê o estado de pending que tu falou? Só de eu criar isso daqui, na hora que isso aqui for executado, ele já está no estado de pending. Ele já está pendente de ser executada. Esse pendente só vai mudar de valor quando eu retornar o resolve ou o reject, certo? Isso aqui, pessoal, é uma error function, como a gente já vem praticando nos vídeos aí. Se você não entende como criar uma error function, né? Qual é a semelhança de uma função nominal com error function, dá uma olhada nos vídeos aí mais para trás, que tem bastante conteúdo sobre isso, beleza? Então vamos lá. Para eu validar se o meu ano é bissexto, eu preciso de algumas informações, certo? Se a divisão do ano por 4 for, né, ou resta 0, e a divisão do ano por 100 não for um número, né, inteiro, né, ou seja, ela tiver um resto, quer dizer que true, quer dizer que é um ano bissexto. Ou se a divisão do ano informado por 100 não for um número inteiro, ou seja, o mod dela não for diferente de 0, né? Eu também vou retornar, nesse caso que eu já botei em cima, né? Eu vou retornar true, né? Então vamos lá. A outra condição para ser bissexto, lembrei, é se a divisão do ano por 400, certo? Resta 0, ou seja, retornar um número inteiro, quer dizer que é true. Tinha me perdido aqui na lembrança daqui da conta, mas é isso. Então vamos lá, eu vou ter basicamente um if else aqui, certo? Onde if, né? Qual é a primeira, o que a gente tem aqui no primeiro enunciado? Se a divisão do ano por 4 resta 0, né? Ou seja, eu vou abrir um parênteses porque eu vou ter duas validações. Então se o ano mod 4, ou seja, se o resto da divisão do ano por 4 for igual a 0, ele é bissexto. Porém, ele também não pode ser igual a 0 quando dividido por 100. Ou seja, pega um ano de 2024. Se você dividir por 4, resta 0. Mas se eu dividir por 100, não resta 0. Então ele é bissexto. Então se eu informar nessa função ano 2024, ele vai dar true, certo? E qual é a outra condição que a gente colocou lá? Um ou. Vou chamar aqui o meu operador lógico ou. São dois pipes, tá? Se você nunca viu lógica de programação, não sabe o que é um operador lógico, um operador condicional, deixa aqui no comentário
A gente pode estar trazendo no canal aí um vídeo só sobre operadores lógicos, operadores condicionais, beleza? Então, se a divisão do ano por 400 resta 0, se o year mod 400 for igual a 0, quer dizer que ele também é true. Caso contrário, ele não é bissexto, certo? Então aqui o ano e aqui o ano não é bissexto, beleza? Se eu estou pedindo na minha função uma promessa de que sempre que o ano for bissexto, resolva para mim. E sempre que o ano não for bissexto, ela vai rejeitar para mim. Por quê? Porque a minha função diz sleep year, é um ano bissexto. Certo? Então, para fazer parte do contexto aqui, eu só vou retornar o resolve, né? Só vou retornar o fulfilled, né? Que é o estado de resolvido, validado, entregue, tudo massa, se for um ano bissexto. Senão eu vou rejeitar. Então, para que servem esses dois parâmetros? Justamente para a gente devolvê-los em formato de função, resolve. E aqui eu posso passar uma mensagem. Vou passar aqui uma mensagem concatenando o ano informado e dizendo assim, olha, é um ano bissexto. Certo? Caso contrário, eu vou rejeitar, reject. E vou dizer, não é um ano bissexto. Olha só que interessante. Acabei de criar uma promise. Essa promise, por padrão, já vai ter esses dois caras aqui, certo? O resolve e o reject, que é o que a gente tem que devolver aqui. Se a minha condição for true, resolvo ela e digo que ela está fulfilled. Se a minha condição for falso, eu vou rejeitá-la. Agora, Chicão, como é que a gente faz para executar essa função? Vamos mais aqui para baixo. Eu vou chamar essa função pura dentro de um console.log. Vou informar o ano aqui 2024 e vou executar aqui do nosso Node, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês poderem enxergar melhor. Vamos lá, console.log, então vou fazer node main.js. Olha só o que a gente tem aqui. Eu tenho dois retornos. O primeiro é o promise e o segundo é o 2024, é um ano bissexto. Por que ele retornou um objeto promise com a mensagem dentro? Porque a nossa função aqui, pessoal, está retornando o resolve, ou seja, eu estou retornando a resolução de uma promessa. Do jeito que está aqui, eu não conseguiria simplesmente extrair essa mensagem para exibir para o usuário, certo? Por quê? Porque eu ainda estou com um objeto de promessa. O promise retorna o resolve, certo? Dizendo que, olha, foi resolvido. Só que ainda está uma promessa, certo? Você precisa converter essa promessa aí em JSON, você precisa converter em texto, em qualquer coisa que seja, porque eu te devolvi um retorno. Mas esse retorno ainda está do tipo objeto promise. E como é que a gente faz para resolver no JavaScript uma promessa? Tão simples quanto a gente faz no fetch. Lá no fetch, vocês lembram que quando a gente faz um fetch com a API, a gente faz aqui fetch, passa um URL, e aí faz .den e faz .den. No caso aqui da nossa promise, a gente só vai precisar fazer um .den nesse caso aqui, tá? Do nosso exemplo. Vamos ver aqui como é simples, ó. Vou chamar aqui a função, passando o ano, .den. Geralmente esse .den a gente dá um enter aqui para ele ficar de forma aninhada. O que é que a minha promessa retorna, pessoal? Quando ela é resolvida e quando ela é rejeitada? Uma mensagem, concorda? Que isso aqui é uma mensagem de texto. Se é uma mensagem de texto, eu vou dizer que, por padrão, o meu parâmetro aqui do den vai ser uma mensagem. E eu vou simplesmente querer executá-lo. Console.log message. Beleza? Lembra do método que eu falei para vocês que é correlacional ao try-catch? Quando a gente quer exibir um erro, você vem aqui e dá um ponto catch. Ora, se é o ponto catch, eu vou receber um erro e vou executar aqui um console.log error, certo? Percebam que eu estou colocando parênteses aqui porque eu estou com a error function. Não precisei colocar parênteses aqui, nem vou colocar chaves. Eu simplesmente vou executar quando bater aqui. Na hora que ele bater nesse den, eu já executo o console log. Se der erro e ele bater, ele já executa o catch. Beleza? Vamos chamar aqui a nossa função. Vou limpar aqui o terminal. Dar uma aumentada aqui para ficar melhor. Então vamos lá. Node main.js. Veja só. 2024 é um ano bissexto. Vocês percebam que não tem mais aquele promise. A mensagem não está mais encapsulada dentro de um objeto promise. Eu só tenho uma mensagem pura. Ou seja, eu já peguei a promise resolvida. Eu já consegui pegar o que ela me devolve dentro do resolve. O que ela me resolve dentro do resolve? Uma mensagem.
Se fosse um JSON, eu poderia pegar e dar um ponto JSON, e eu ia converter toda a resolução da promise para JSON. Certo, Chicão? Mas e o reject? Tá, vamos fazer o reject aparecer. Se 2024 é bissexto, 2023 não é, né? Vamos e venhamos, né? Vamos e concordamos aqui. Eu vou passar o 2023 e vou executar o nosso código. Olha só, 2023 não é um ano bissexto. Caiu aqui no meu cat. Certo? Eu já consigo retornar esse cat aqui. Chicão, como é que tu sabe que tá caindo no cat? Como é que tu sabe que tá caindo no den? Coloca aqui, ó. Rejeitado, né? Ou rejected. Faz assim, ó. O teu console log. E aqui, ó. Resolve. Bota para executar de novo. Olha só. Rejected. 2023 não é um ano bissexto. Então, o console log que foi executado foi o console log dentro do meu cat. Se eu voltar para 2024, que é o ano atual que a gente está aí, ele é bissexto, e executar de novo, ó, resolve. 2024 é um ano bissexto. Então, eu sei exatamente quando ela está sendo resolvida e sei exatamente quando ela está dando erro. Puro, simples, de maneira mais prática possível. É assim que funciona um promise. Certo? Vocês lembram que a gente também citou na introdução que o promise trabalha com operações assíncronas? Ou seja, eu posso esperar uma promessa ser resolvida para então dar um console, em vez de só resolver de uma vez, dar um console, porque eu posso ter outras coisas sendo tratadas aqui. Então como é que a gente faz? A gente vai manter essa função aqui, certo? Eu vou comentar esse código, deixar ele mais para baixo. E agora, pessoal, eu vou criar uma chamada de função assíncrona, só que sem precisar criar a função. Sem fazer função, executa, chamada, parará, parará. Eu vou simplesmente escrever uma função assíncrona, que ela já vai ser executada quando eu rodar o meu código, beleza? E aí vocês prestem atenção como é que a gente faz isso. Abro parênteses. Dentro desse meu parênteses, eu vou ter aqui uma chave. E fora dele eu vou ter outro parênteses aqui com ponto e vírgula. Quando eu faço isso daqui, o JavaScript já entende que é para executar esse cara. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Ponto. Quando eu faço isso daqui, eu não estou executando a minha função sleep here. Do mesmo jeito vai ser aqui em cima. Eu só vou precisar dizer que ela é uma função assíncrona. Certo? Desse jeito aqui. Dentro da minha função assíncrona, eu vou colocar aqui um try-catch. Certo? Por quê? Porque eu posso também querer exibir o erro, né? Quando ele lançar lá um rejected. E olha só que legal e como fica simples de trabalhar com função assíncrona nesse caso aqui. Eu vou ter aqui um const response. Quer dizer o quê? Olha, eu vou pegar a resposta da minha promise, caso ela tenha sido resolvida, certo? Só que para isso eu preciso esperar que ela seja resolvida. Então, await. Sempre que você tiver uma função assíncrona, você tem que ter um await aqui embaixo. Por quê? Porque se a função é assíncrona, quer dizer que alguém aqui vai estar esperando para ser executado. Dentro desse contexto, não fora dele, beleza? Sleep here e vou passar o 2024. Beleza? Vamos dar um console.log no nosso response. E aqui embaixo eu simplesmente vou deixar o console log error, certo? Vou deixar aqui response e aqui eu vou deixar error. Beleza? Vamos executar o código agora. Vou dar um limpo aqui e vamos executar o código. Veja só, response 2024 é um ano bissexto. Funcionou perfeitamente igual, mas agora eu tenho uma função assíncrona, certo? O contexto da minha função aqui, daqui para baixo, só vai ser executado quando isso aqui terminar. Por quê? Porque ele tem esse await aqui. E aí eu garanto que a minha promessa vai ser feita, minha promessa vai executar, para então eu escrever o código abaixo dela. Vamos supor que você está esperando que venha um JSON para montar uma tabela de pessoas. Esse await vai fazer justamente isso. Olha, tu vai esperar esse JSON ser retornado, e caso ele seja retornado, você monta a tabela de pessoas. Nesse caso aqui a gente deu um simples console. Mas veja como é simples trabalhar com a promessa de maneira pura, né? Aqui eu tenho uma promessa, certo? No promise, a gente pode encadear quantas promessas quiser, né? Eu falei que ia fazer um vídeo mais tarde para vocês, né? Em outro momento. Mas eu quero só deixar para vocês aqui um exemplo simples de como tratar várias promessas ao mesmo tempo, certo? Só para vocês perceberem. Vou minimizar e vou comentar esse código, certo? E eu vou comentar a nossa função aqui também. E vamos lá. Eu vou colocar aqui mais pro fundo para não sujar aqui, certo? Se eu tenho uma promessa guardada numa variável, vocês concordam que eu posso ter várias, né? Eu posso ter aqui um promise 1, né? Que vai ser um new promise. Vai ter a mesma coisa, resolve rejected, reject nesse caso.
E eu simplesmente vou fazer assim, olha, resolva dizendo que a primeira, né, vou botar aqui, ó, o primeiro pedido foi realizado. Só isso. Eu só vou devolver um resolve. Nem vou usar o reject aqui. Vou copiar isso aqui, vou triplicar, promise 2, promise 3, e vou dizer o segundo e vou dizer o terceiro. Percebam que eu criei 3 promessas, cada uma é individual, cada promessa vai ter a sua resolução, mas eu consigo chamar elas todas juntas. Consigo fazer o quê? Aí vem o primeiro método do promise, ó, promise.all, ou seja, resolva tudo. All vem de tudo. E o que é que esse método recebe por padrão? Uma coleção de promessas. Se eu estou trabalhando com coleção, barra lista, eu estou trabalhando com arrays. Então eu posso vir aqui, abrir o colchete e falar, olha, resolva a promise 1, a promise 2 e a promise 3. Certo? Quando você terminar de resolver elas, then, né, me mostra aí o result. Beleza? Vamos simplesmente rodar o nosso Node aqui agora. Opa. Olha só. Eu tenho um array contendo 3 promessas resolvidas. O primeiro pedido foi realizado, o segundo foi realizado, o terceiro pedido foi realizado. Ou seja, ele vai realizar as 3 promessas. Qual é o lance aqui do promise.all? Se alguma dessas promessas falhar, ele não executa as demais e nem retorna o resolve das demais. Beleza? Se uma dessas 3 promessas retornar um reject, ele não vai te mostrar as outras, porque ele não vai executar. Ou se ele já tiver executado, vamos supor que a promessa 2 retorne um reject, ele não vai te mostrar o resultado da promessa 1 e nem vai executar aqui o resultado da promessa 3. Porque uma vez rejeitada, ele vai simplesmente ignorar as promessas resolvidas. E aí por isso que eu disse que eu vou fazer um próximo vídeo sobre isso, porque a gente tem um outro método do promise que retorna para você tanto as rejeitadas quanto as resolvidas. Temos também um método que vai te retornar a primeira promise resolvida ou rejeitada, né, que é o N, e temos aí também o promise.race. Mas aí são métodos que a gente vai trabalhar em outra aula, beleza? Para a aula de hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha esse nosso canal, compartilha esse vídeo aqui para que ele possa chegar no máximo de devs aí júnior possível, né? A galera que está estudando aí. Até mesmo os devs mais avançados, que às vezes fazem tanto tempo que não usam Promise que esquece como é que usa, né? Deixa no seu comentário aí o que você quer ver mais aqui no nosso canal. Eu estou aberto a todos os assuntos possíveis aí de programação, não só JavaScript, tá? Eu trabalho com PHP, JavaScript, TypeScript, trabalho com várias linguagens. Python, C, C++, tá? Então assim, Portugal, se você quiser, eu preciso de uma lógica de programação aí feita em Portugal para me ajudar na faculdade. A gente traz aqui no canal também. A ideia que eu estou trabalhando mais com JavaScript, porque eu dou aula do curso Full Stack, JavaScript, né? Então é o que eu costumo trazer mais aqui para meus alunos e para vocês, tá bom? É isso. Sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. Bons estudos, abraço e até o próximo.